Oh, Chegou. O Rui chegou. olá, eu peço Olá. desculpa. Não faz Eu mal, fui querida. verificar. Então vamos dividir o tempo irmãmente. Por mim, tranquilo. Era giríssimo porque dava para intervir cada um, mas quis o destino que assim fosse Que e vamos assim a isso. fosse. Exatamente. Ok, a Carlota está-nos a ouvir de qualquer maneira. Uhum. E se a Carlota tiver intervenções, Carlota escreve, porque eu posso fazer o pin da tua resposta e depois, quando tu vieres, tu adicionas isso aos comentários. Pode ser? Obrigada, Carlota. Então, Rui, Olá, querida Teresa. Beijinho grande. medicina chinesa Sim. e estes tempos. Nós fizemos um videozinho sobre Uhum. isso e tu partilhaste um bocadinho um convite. Adorei o teu convite de só ficar, só estar, só receber. Se nesta fase onde as emoções estão um bocadinho mais ao rubro, é impossível nós não estarmos a sentir coisas com tudo o que se passa no mundo, o que é que a medicina chinesa tem para nós, da tua perspectiva? Bom, antes mais uma vez mais obrigado pelo convite. Como disse há pouco, é a primeira vez que estou neste tipo de intervenção. Já falei para muitas pessoas ao vivo, mas nunca desta forma virtual. Tenho consultas, faço consultas desta forma, mas nunca de uma forma de falar assim. Falar com outras pessoas em grupo desta forma. Bom, isto é um desafio muito grande porque há 2 meses atrás, se me perguntassem a mesma pergunta, eu dizia que não se poderia fazer nada. Porque a medicina chinesa, para mim, na minha ótica, passando a expressão, é a ação, é o pegar numa agulha, numa técnica de manipulação, é aplicar um emplastro, pronto. Mas na prática descobri que podemos chegar às pessoas de muitas formas e aquilo que normalmente nós fazemos nas consultas, falar, ouvir, sentir, percepcionar as pessoas, por aqui é mais difícil porque as cores mudam, não é? As luzes mudam, portanto não dá para ver se a testa está muito pálida ou mais amarelada aos olhos, enfim. Mas pelo questionário dá para fazer muitas questões. E, sinceramente, como falámos no último vídeo, o que mais me preocupa, não gosto muito de dizer preocupa porque isto é um sentimento associado ao básico, portanto eu não lhe quero dar muita importância, mas aquilo que me faz refletir é a questão mesmo das emoções, ou as 5 principais emoções que a medicina chinesa fala, não é? A raiva, a tristeza, a angústia, medo, pensamento excessivo, portanto vamos andando por aí e a ausência que as pessoas têm da sua vida normal. E estão mais por. Diz isto. Posso só interromper um bocadinho, porque eu acho que Sim. essa parte é a minha parte que eu Uhum. amo e adoro, e acho Sim. que nesta fase pode ser muito útil. Podes só dar assim um cheirinho de como Uhum. é que a medicina chinesa liga as emoções aos órgãos, Ok. porque eu Sim, acho sim. que Perfeito. não é? Houve-se muito, as pessoas ficaram muito revoltadas porque não podiam fazer certas coisas, e eu acho que isso acaba por nos dar um bocadinho o convite de que órgão é que Sim. eu tenho que prestar atenção. E aproveito para pedir que, se tiverem perguntas mais específicas, se estão com insónia, se estão com dores de cabeça, se estão com mal-estar aqui ou ali, o que está a acontecer convosco, façam perguntas, portanto o Rui como a Carlota estão atentos e um ao outro depois vão responder. E eu vou dizer, não te preocupes com as perguntas, porque as perguntas quando vierem eu escrevo, está bem? Ok, ok, perfeito. Relativamente às emoções, é muito importante termos consciência que a medicina chinesa olha para o corpo como um todo e cada órgão tem uma emoção associada. Um muito clássico que as pessoas conhecem e que já vem dos tempos antigos, dizia que a pessoa que se irrita tem maus fígados. Portanto, Uhum. a irritabilidade está associada ao fígado, logo automaticamente o facto da pessoa estar privada ou estar a ser contrariada ou estar ausente da sua vida faz com que esta irritabilidade fique mais exuberante. Logo automaticamente, uh, emocionalmente o órgão vai estar em desequilíbrio se vivermos permanentemente nessa emoção.
como somos uma máquina muito perfeita, todas estas emoções cadenciam-se umas nas outras. A irritabilidade em excesso vai repercutir no órgão seguinte e assim sucessivamente até fazer aquilo que nós dizemos que é os 5 elementos. Felizmente somos uma máquina muito forte e na grande maioria das vezes aguentamos bem isto tudo, mas há um desgaste que vai acontecendo. E eu não acho que, curiosamente, esta altura seja pior do que o dia-a-dia de muitas vidas, não é? Tenho pensado um bocadinho sobre isso, porque as pessoas... Diz mais. Porque as pessoas vivem nos seus limites permanentemente. O stress, a ausência também de tempo útil para si, de refletir sobre si, nem que seja simplesmente 5 minutos para almoçar com mais calma ou algo parecido. Portanto, o facto de estar privado é uma nova realidade, mas é uma realidade de privação também. Porque trabalhamos muitas horas, na grande maioria as pessoas nem sequer gostam daquilo que fazem, trabalham porque precisam daquele dinheiro para viver, e aqui a realidade é diferente. Obviamente que há, caso a caso, podemos avaliar as coisas de formas independentes, não é? A pessoa que tem uma vida muito estressada, mas agora está em casa, está a trabalhar e está a ter os filhos, e tem o marido, e tem a lida da casa, e tem... Pronto, isso tudo é muito. Mas, fundamentalmente, estas emoções são muito chamadas nesta altura, em especial, porque quando estamos mais irritados, quem fuma, sai, vai fumar um cigarro, vai descontrair, vai ver uma montra. Aqui, o registro é sala, cozinha, quarto, e com outras personalidades, por muito que cada um de nós goste da nossa família, está muito presente. Falámos isso também no vídeo, das minhas maiores preocupações neste momento é já aquilo que eu estou a preparar para os meus pacientes, com o qual eu vou mantendo um contacto regular semanal, é o que é que vamos fazer pós-pandemia. E que tipo de tratamentos, que tipo de emoções é que vamos começar por trabalhar, porque eu estou a fazer, obviamente, uma analogia, de semana a semana vou perguntando como é que as pessoas vão estando, vou notando que umas vão se mantendo, outras vão entrando para outro tipo de emoções e por muito equilibrado que cada um seja, isto vai sempre tocar um bocadinho, porque isto não é o nosso registro, não há na história, desde os primórdios, que o ser humano esteja metido numa caverna dias e dias e dias a fio. Pronto, o inverno era mais rigoroso, mas não é necessariamente este tipo de privação que nós temos. Pronto, temos de ir até à rua, mas não é, se não decidir ir à praia, eu não vou, por exemplo, não é? Mas na prática isto mexe interiormente. Claro. A Luxa comenta e não convém atirar o marido pela janela. Sim, não convém. Não convém. Mas é interessante porque pedir-nos para termos calma nesta altura é interessante, mas isso vai mexer com as nossas emoções interiores. Eu tenho noção que me estou a irritar e não me vou irritar, portanto, mas eu vou comprimir esta irritabilidade dentro do meu organismo. Ok, eu vou estar. E isto também tem repercussões. Eu digo sempre, entre irritar e explodir, e irritar e guardar para dentro, é sempre preferível irritar e libertar, porque descarregou. Agora, há que encontrar formas de pôr esta roda toda a circular de forma normal e as emoções estarem muito mais sequenciadas. Mas, diz isto. Tu cortaste um bocadinho. Estava a dizer que o meu convite é sempre dizer, não é reprimir as emoções, fugir delas, mas é ouvir o que as emoções pedem de nós. Porque nós conseguimos encontrar uma forma útil, benéfica e saudável de ouvir esta emoção que está a surgir com uma imagem de eu vou tirar o marido pela janela, como disse a Luxa, mas ao mesmo tempo, se eu sentir o que é que eu estou a precisar, eu vou saber, ou estou a precisar de espaço, ou estou a precisar de proteger aquilo que é meu, ou estou a precisar... E eu vou conseguir encontrar uma forma de satisfazer o pedido desta irritação de uma forma útil, benéfica e saudável. E aí é o teu descarregar, que não é descarregar porque não é reativo, mas é uma resposta adequada, muito mais honrando a emoção do que qualquer outra coisa. Sim, mas deixa-me só acrescentar só aqui uma coisa muito rápida. É muito interessante essa questão de como é que a medicina chinesa pode intervir e dar conselhos, percebendo um bocadinho como cada órgão do nosso corpo funciona, e eu vou dizer muito rapidamente, o fígado tem irritabilidade associada, ao coração temos a angústia, ao baço temos o pensamento, ao rim temos o medo
e falta-me coração, angústia, Pulmão. pulmão, tristeza. Triste. Ok, que são as emoções mais presentes, mas naquilo que eu vou falando com os pacientes é percebendo estas emoções, faço outro tipo de perguntas que vão chegar, obviamente, a um primeiro diagnóstico e que pode ser combatido e apoiado com fitoterapia à distância ou com determinadas técnicas que não é necessariamente a medicina tradicional no seu expoente máximo, embora a medicina tradicional chinesa diga que tudo começa por ser emocional, tudo começa cá em cima, não é tratado, vai à componente energética e quando não é tratado a componente energética vai à componente física. É assim que eu divido sempre a minha consulta nestes 3 níveis. E automaticamente é mais os meus pacientes e dando apoio. Obrigada, obrigada, Rui. Ia perguntar só a quem nos está a ouvir para pensar qual é a emoção que considera mais frequente ou mais predominante no seu sistema, porque eu acho que todos nós temos uma emoção que é a nossa emoção base, é a nossa emoção mais reativa, aquela que aparece quando acontece qualquer coisa, não é? Podemos tropeçar e magoar o pé, mas ficamos tristes ou ficamos preocupados com o que vai acontecer ou ficamos com raiva da pedra estar ali. Qual é a emoção que é a nossa go-to, a nossa base, a que aparece primeiro, que nós não precisamos fazer nada, que esta emoção salta como tudo? A Margarida diz como é que as doenças autoimunes se ligam a bloqueios nos órgãos e às emoções. Rui, Carlota, Sim. vai pensando para depois responder à Margarida, se faz favor. Como é que as doenças autoimunes se ligam a bloqueios nos órgãos e às emoções? Ok. Por si só, as doenças autoimunes já têm muito por se dizer, porque estão associadas a uma ausência e está muito relacionado, uma ausência não, mas está relacionado com o rim, que é o principal, é o órgão mestre e o início de tudo isto, e automaticamente o corpo já está a trabalhar, não está a trabalhar no seu melhor, já está a trabalhar nos mínimos. Automaticamente, se a distribuição não é feita da melhor forma, logo qualquer emoção extra ou externa vai reduzir drasticamente isso. E pode ser uma doença autoimune, pode ser um lúpus, pode ser esclerose múltipla, por exemplo, que são tudo doenças mais clássicas. E pode-se dizer só assim, sem saber qual é a doença, qual é a emoção ou qual é o órgão mais afetado nas doenças autoimunes, ou varia consoante a doença? Vai sempre variar e a medicina chinesa não pode ver as coisas de uma forma estática, não é? Mas sim, primordialmente o rim iria estar aqui a ser convidado a ser observado, porque ele vai ter um papel muito grande na distribuição, mesmo depois falarmos de medicina clássica, na distribuição celular, da energia que é produzida naquilo que comemos e naquilo que respiramos e na distribuição, vai ter um papel muito importante nesse lugar e sim, é mais desafiante. As pessoas que estão com... Não vou dizer que é mais desafiante, é desafiante estar com doença autoimune e associada a isto, porque o corpo por si só, no dia-a-dia, na sua vida, é mais fraco. Está mais fraco. Está fragilizado, como todos nós, quando temos algo que não nos deixa fluir. Temos aqui uma pergunta da Teresa que diz, curiosamente, estou mais equilibrada agora do que antes deste isolamento forçado. Devo esse equilíbrio à meditação que aprendi a praticar 2 vezes por dia. Obrigada, Teresa. E eu tenho ouvido também isso muitas pessoas que têm usado este tempo obrigatoriamente para se virarem para si, para se nutrirem, para se darem exatamente aquilo que estão a precisar. A Margarida dá a continuação no caso dela, da doença autoimune, é uma doença de dermatite atópica. Dermatite atópica, sim. Só vou dizer aqui atrás, obrigado, Teresa, pelo teu comentário, sem dúvida, que é extremamente importante. As pessoas que não me levem a mal, e também falámos isso,
Eu acho que, tirando a componente financeira, que é algo que na grande maioria afeta, esta quarentena que estamos todos é uma altura muito boa e dificilmente vamos ter outra oportunidade destas para refletirmos e redefinirmos as nossas prioridades na nossa vida. E isto é falar em medicina tradicional chinesa, porque isto, a partir do momento em que eu me alinho, as emoções ganham espaço para fluir e desbloquearem-se a si só. Porque eu posso ficar permanentemente irritado sobre nunca mais sair de casa, isto nunca mais acaba, eu preciso trabalhar, ou eu redefinir até se aquilo que eu faço no meu dia-a-dia é aquilo que eu quero fazer para a minha vida. E isso faz com que, de repente, o nosso corpo ganhe um caminho completamente diferente. Eu conheço muito bem a Teresa Inácio e ela faz um excelente trabalho. Ela também é profissional de medicina tradicional chinesa. E eu percebo perfeitamente quando ela faz esta observação. Ainda relativamente à senhora Margarida, que ela falou anteriormente sobre a dermatite atópica, sem dúvida nenhuma que a dermatite encontra-se na pele. O órgão que rege a pele é o pulmão e o sentimento associado ao pulmão é a tristeza. Portanto, há alturas do ano em que pode ser pior, agora a primavera e o outono, porque são estações do ano espelho, este tipo de problemas podem ficar mais latentes. E claro, aqui há uma relação rim-pulmão. Portanto, pré-natal, uma deficiência com que a pessoa já nasceu e automaticamente vai repercutir no pulmão e podia ser, quem fala de dermatite atópica, podia ser uma... não é alopecia também podia ser uma... Falha-me agora, já me vou lembrar. Pronto, outra questão de pele seria o mesmo princípio. E é interessante tu dizeres isso, principalmente à tua resposta de aproveitarmos este tempo, porque o convite da pergunta é esse, não é? A minha pergunta convite de prática é se aquilo que eu estou a fazer me está a nutrir. Porque o nutrir não é só na alimentação, mas é o nutrir na atividade. Se eu vou praticar meditação, isto está-me a nutrir, porque eu estou presa nesta casa e se calhar praticar meditação ou adquirir uma atividade que me nutra a todos os corpos, físico, emocional, mental, espiritual e energético, acaba por me sustentar. Esse é o maior problema, é já ninguém querer voltar para a sua vida ou oportunidade. A Filipa diz que o problema vai ser que ninguém vai querer voltar. Eu acredito é que quando nós sabemos estar aqui com o que é, nós vamos saber continuar e criar a vida que nós queremos viver e levar isso para o dia que vem aí. E a Margarida diz que psoríase. Ok. Podia ser psoríase, eu queria dizer vitíligo. Vitíligo, que são manchas brancas também, mas psoríase também está na mesma cadência. Depois aí tem uma relação com o fígado, depois variam, há derivantes, mas fundamentalmente, e porque a medicina tradicional chinesa também avalia muito o emocional, por onde começa, mas a sua intervenção é muito no energético ou físico. E o energético não é necessariamente uma questão esotérica, isso é uma questão de tradição e de erro. Nós comemos e respiramos e o nosso corpo está quente, portanto, produzimos calor, automaticamente isto é energia que estamos a falar. E é nesse sentido que conduzimos a energia entre os nossos órgãos. Mas, fundamentalmente, onde nós podemos atuar realmente é nesta componente de perceber o que está a passar no emocional, onde é a raiz de todos os problemas, e a partir daí dar suporte, que pode ser através da fitoterapia ou da moxibustão, depende se for o caso, e até chegarmos à parte em que podemos poder intervencionar fisicamente as pessoas, dar este suporte muito, muito, muito válido e indiscutivelmente. Nem eu, se me contasse, eu não teria esta noção do quanto tem sido importante a medicina tradicional chinesa e a quantidade de pessoas que recorrem por chamada, videochamada, a pedir ajuda. Portanto, é realmente importante. E isto também é os tempos modernos que nos pedem alguma modernização. Sem dúvida que as pessoas hoje dão mais falta do contacto físico, do toque, do abraço, mas quantas vezes todos nós não vimos duas pessoas sentadas numa esplanada, cada uma com o seu telemóvel. Portanto, hoje não tem a oportunidade de abraçar, teremos que avaliar isso, os nossos afetos mais no futuro.
É um convite que eu acho que é importante, não é? É um convite de nós sabermos apreciar este momento com tudo aquilo que ele tem. E normalmente não temos essa capacidade e Não? estamos a ser convidados a viver as nossas prioridades de uma forma mais fiel e mais inteira. E só Sim. mostra que o vosso trabalho é muito mais que a acupuntura. É verdade, Mariana, obrigada. Sim. E Isso é só dizer esta frase, é muito uhum, particular que há quem tenha uma visão até de brincadeira com esta questão quando nós dizemos sentir as pessoas, mas é verdade. Nós precisamos, e eu olho para todos os meus pacientes e vibro mesmo com as histórias deles, sem que eu as somatize, não é? Mas eu percebo que as pessoas sentem quando eu falo com elas que as pessoas são ouvidas, que são respeitadas, que eu procuro respostas para os desafios que eles me trazem, associado a tudo o resto que é o meu trabalho há 17 anos. E isto é muito importante porque, de longe, eu quero que o ser humano no futuro seja uma máquina. E não deixa de ser curioso que temos cada vez mais tecnologia e cada vez estamos mais presos a outro tipo de coisas. Portanto, não sei se a tecnologia é assim tão boa na prática. Claro que sim, em parte, mas do outro lado nem tanto. e eu acho que a Mariana até responde a isso, apesar da Mariana estar a responder ao facto de vocês fazerem muito mais, é não desvalorizando, mas acrescentando. Cantando. Sim, sim, sim. Porque é isso, e eu partilhei no vídeo, a minha experiência contigo em sessão era muito essa, era a tua presença comigo. Às vezes tu estavas-me a tirar o pulso e eu nem dava conta que tu me estavas a tirar o pulso porque tu estavas a olhar para mim, tu Uhum, estavas a conversar comigo, tu estavas a perceber onde é que eu estava neste momento. E essa uhum, interação dá-te informação e dá-te muito mais do que aquilo que eu te estava a responder, mas tu recolhes um todo em presença, porque eu acho que nós só há relação na presença. Se eu estiver uhum. contigo agora a achar que tu és o Rui dessas consultas, é óbvio que eu não te estou a ver, já tanta coisa te Sim. aconteceu desde a última consulta, que é impensável eu estar aqui na percepção de que eu conheço este Rui. Eu não posso Uhum, conhecer este Rui, eu só posso ter a predisposição de saber quem é este Rui aqui hoje, depois uhum, o meu falhanço total de vos incluir os dois, não é? É quem é este Rui. E eu acho uhum. que tu fazes isso em consulta de uma forma brilhante, acho que também é a tua prática, é o que tu és, Sim. mas mais uma vez eu acho que as terapias têm técnicas que são fabulosas e todas elas podem servir um propósito, mas aquilo que cura, eu acho e concordo por experiência própria, é a relação, é a interação. A Carla diz que eu, como mãe, não sei como agradeço o trabalho incrível da Carlota e do Rui com a minha filha, que tanto bem-estar deu. Uhum, E é nesse sentido que é o acolher de onde é que está esta pessoa que faz toda a diferença no processo que a pessoa precisa de estar para curar. A Carlota agradece. Ambos, na verdade, fazem tão bem. É verdade. Mais perguntas? Quem tiver perguntas, enquanto se vier mais alguma pergunta ou não, só vou acrescentando sempre mais alguma informação. Imagina. diz. Assim. Mas às tantas fica difícil de conseguir distinguir e falar isoladamente, quase como uma ala do que é a medicina tradicional chinesa, mas no todo é olhar para o paciente e fazer um raio-x total. A maneira como a pessoa entra, se bate a porta, se sentou com muita força, se fala de si, se fala dos outros, se a consulta é passada a falar de todo o resto da família menos de si, e já percebemos se está presente ou se não está presente em si, Claro. e depois conduzir. Portanto, eu posso ter dois pacientes com a mesma doença, não gosto de dizer assim, Uhum. mas com a mesma doença, podia ser uma constipação ou uma dermatite Com o mesmo atópica, diagnóstico, claro. e tratá-las de forma diferente. Quer dizer, há pontos que serão centrais para todos, mas depois que tipo de emoções é que vão estar mais presentes? Está mais na irritabilidade, está mais no pensamento, está nos dois e por aí fora. Mas basicamente, nesta altura, eu pedi a toda a gente mesmo com o máximo de atenção, com mais ou com menos espiritualidade,
deixo isso ao critério de cada um, mas que reflita um bocadinho sobre a sua vida até então, porque eu não, passou para mim um mês e uma semana que estou em isolamento, e que parei por decisão própria, mas eu próprio ainda não cheguei ao lugar que preciso de me encontrar. E tenho técnicas e tenho pessoas que me ajudam, nomeadamente tu. E é sempre muito importante pensarmos que, por mais que não esteja a ser possível hoje refletir um bocadinho, amanhã não perder a esperança e continuar a refletir, porque vai chegar uma altura em que vai haver uma resposta. Não me interessa falar dos problemas que existem realmente atualmente e a crise. Nós somos descendentes de descobridores. A partir daí eu acho que isso está na nossa genética e não preciso dizer muito mais. Se descobrirmos o mundo, temos alta capacidade para de nos descobrirmos a nós próprios e fazer melhor amanhã. Portanto, estou farto do meu trabalho, eis uma boa oportunidade de consulta, seria bastante importante, porque há uma descompressão de um lado e há um estímulo. A Margarida diz que eu tenho vivido lindamente esta quarentena com os meus filhos, tenho aproveitado o melhor de estar em casa a trabalhar, e a perceber qual é o meu equilíbrio entre a vida anterior e a vida atual. Obrigada, Margarida. Oh, Rui, tu cortaste um bocadinho, por isso é que eu parti para ler aquilo que estava a surgir. Já voltaste? Fala lá. Eu não te estou a ouvir. Não? Ficaste sem som? Este live está a ser... Parece que Mercúrio está retrógrado. Olha, Rui, vou-te agradecer imenso, imenso, imenso. Vamos ter que fazer isto só contigo, só com a Carlota. Vamos ter que repor. Não me estás a ouvir? Eu não te estou a ouvir a ti. Não. A dupla top, diz a Filipa, quando tu não me ouves, eu não te ouço a ti. Muito interessante. Este live está a ser a coisa mais engraçada. Só de olhar para vocês já é bom, mesmo sem som. Mas vocês não me ouvem? Filipa, não me consegues ouvir? Sim, façam de novo. Vamos fazer de novo, sim. Eu só consigo ouvir a Ângela. A Filipa ouve-me a mim, não ouve o Rui. Eu não ouço o Rui? Não? Ok. A Luxa diz que ouve. Ouves o Rui, Luxa? A Carla diz que só ouvem a mim. Ok. Oh, Rui, olha, vou-te pedir. O Rui saiu. Obrigada, Rui. Eu vou aproveitar para agradecer o Rui, para pedir mil desculpas desta. Eu vou deixar o Rui entrar de novo só para o Rui se despedir. Não se ouve o Rui. Não, o Rui deixou-se ouvir. Isto é o live Eu dos. consigo te ouvir? Eu ouço um Consegues-me som. ouvir? Ótimo. Pronto, Voltaste. voltei. Ouvi. Rui, Desculpa. estava-te a agradecer. Sim, Muito, muito obrigada. E sim, eu estava ainda a te ouvir. Ok, estava a prometer que vamos fazer isto, só nós dois, para voltar para eu me redimir desta falha gravíssima de não ter verificado estes contratempos. A Filipa diz que é uma oportunidade ótima. Estás a falar? Rui, fala lá, se faz favor, para eu ver se te ouço. Não. Vamos fazer outra sessão, sem dúvida. Obrigada, muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Muito obrigada. Vou pedir à Carlota para voltar e depois combinamos, está bem?
Um beijinho muito grande de coração. Obrigada pela tua partilha. Deixa-me